Felf Deck é um jogo isométrico que mistura Adventure com RPG de combate por turnos. Nele, você vive a trama incrível que se passa numa história hipotética ambientada nas terras altas da Eslováquia do século XV. Esta região é devastada por saqueadores lusíadas e espiões otomanos, enquanto terrores surreais espreitam pelas sombras. Cabe agora a Pavol, um nobre guerreiro com problema com álcool, reunir um grupo para deter os que se opõem ao reino da região. Felf Deck foi lançado em março de 2024 para PC, e no final do mesmo ano ele recebeu tradução para português. Sinceramente, eu nem lembro como eu cheguei nesse jogo. Eu meio que estava tentando achar algum jogo que funcionasse no meu PC, que é bem fraco, e acabei esbarrando com o Felf Deck. E achei interessante o jogo e fui jogar. Ele é um jogo bem indie mesmo. Acho que tem no máximo 12 pessoas envolvidas no projeto. E no design, cenários, animações e escrita, só 2 pessoas trabalharam. Então é um jogo bem indie. E até me surpreende esse jogo ter tradução para português. Não sei se foi feito por fãs do jogo, mas a tradução tá boa. Não tem nenhum momento ali, pelo menos comigo, que eu senti algo faltando ou sem sentido. A tradução tá bem boa. O jogo visualmente é bem bonito. Ele tem um visual bem diferente dos jogos tradicionais. Me lembra bastante jogos de Game Boy e até mesmo Return of the Obra Dinn, o Obra Dinn. Só que o Felf Deck tem mais cores e trabalha com mais elementos visuais. Mas é interessante como o jogo ousa assim no visual dele. Seja as caricaturas dos personagens que são visualmente bem feitos e diferentes, assim, tipo, o próprio protagonista ele fica com um sorrisão, até meio perturbador às vezes. Mas fica legal essas diferenças visuais que a gente não encontra em outros jogos. É para isso que jogos indie servem, para correr riscos que os AAAs não podem correr. Infelizmente, alguns indies seguem fazendo a mesma coisa dos AAAs, só repetindo fórmulas, seja roguelike ou Metroidvania com visual padrão. Então um jogo como o Felf Deck precisa ser elogiado por sua ousadia. Pelas cutscenes do jogo são bem legais também, elas são estilo PS1, mas ele não abusa delas não, tá? É bem poucas ali. Ele só usa em momentos realmente necessários. E esse estilo de PS1 das cutscenes encaixa bem na temática medieval do jogo, porque tem aquela sensação rústica do PS1, sabe, do visual do PS1, que conversa muito bem, cara, com o estilo de temática medieval. E dá a sensação de você estar jogando um conto antigo, sabe? Como se estivesse jogando um conto, assim, é bem interessante isso. Essa sensação, assim, o jogo consegue criar muito bem. Muito diferente do Pentiment, que consegue fazer você ter desgosto por jogar videogame. Como eu disse no início, ele é um adventure com RPG. Se você for ler a descrição do jogo, vai estar com RPG ou JRPG até. Mas assim, ele não é full RPG. Deixa eu explicar melhor. Você tem um combate por turnos dele, normal, combate padrão. Você tem party, estatísticas dos personagens e tudo mais. Escolhas de diálogo, tem a visão isométrica dos RPGs clássicos. Mas eu particularmente acho que ele é mais um adventure do que um RPG. Não é a nível Grim Fandango ou Full Throttle. Ele é bem mais leve que esses jogos, porque assim, você fica muito tempo andando pelos lugares, conversando com personagens, resolvendo problemas do tipo, pegue um item em um lugar e leve para tal pessoa. E nenhuma das escolhas muda necessariamente o personagem. Então assim, não dá pra dizer que esses elementos são elementos de um RPG, onde você deveria ter a oportunidade de fazer a interpretação de papéis. Se os papéis, ou seja, o seu personagem é fixo, e nenhuma ação muda ele, então esse elemento do jogo não é RPG. Mas esse papel de adventure ele faz muito bem, e muito mais intuitivo que muitos jogos clássicos do gênero. Não tem missão que você vai ficar perdido sem saber o que fazer, com uma solução mirabolante que nem os desenvolvedores do jogo entendem direito. Não, Felf Deck faz isso de maneira muito bem feita e muito intuitiva. Então eu diria que o jogo tem elementos de RPG, que você vai rapidamente reconhecer, mas ele não é um RPG completo de fato.
mas ele faz coisas interessantes com esses elementos de RPG. Por exemplo, você pode conversar com todos os personagens que você encontrar e eles sempre vão ter algo a te dizer, isso é legal, porque eles sempre vão te dar elementos ali da cidade, da cultura do lugar e até deles mesmos. E o jogo deixa você interagir com elementos dos cenários para conseguir pegar itens, seja de cura, armas, armaduras e outras coisas ali. Outro aspecto do jogo, que aí sim é RPG mesmo, é o combate dele. Que, como eu disse antes, é por turno, bem básico. Você tem um ataque normal com sua arma, as habilidades especiais, que são as fintas. Você pode também se defender, mexer no inventário para usar os itens e até fugir de alguns confrontos. O combate do jogo não é fácil, mas também não é difícil. O jogo mantém um combate desafiador na medida certa, o que é surpreendente, já que o jogo não tem escolha de dificuldade. E o jogo também não tem nível geral para os personagens, então a evolução deles se dá por itens, como arma secundária, armadura, escudo, anéis e tudo mais. Então, ao invés de você ganhar XP quando derrota os inimigos, você ganha itens e dinheiro para comprar equipamentos novos. Eu gosto desse sistema, ainda mais num jogo indie curto como esse. Ter nível geral não faria sentido, até porque o jogo não tem encontros aleatórios de inimigos. Então a evolução dos personagens desse jeito, como está aqui no jogo, funciona bem. E o combate até mesmo na parte final do jogo não fica desafiador, porque você tem alguns lugares que são locais de cura, que obviamente te curam, restauram sua mana, ou sua ferramenta, né, como o jogo chama, e poucas vezes o jogo te trava em algum lugar e manda uma batalha atrás da outra. Então quando você terminar a batalha que esgota a sua mana, você pode dar meia volta, ir para algum local de cura, se curar e voltar para enfrentar os outros inimigos. Parece chato falando assim, mas para ir de um lugar para outro assim demora menos de 1 minuto. Então fazer isso fica bem intuitivo. Até porque se você for tentar, principalmente na parte final do jogo, que tem umas 5 batalhas, uma próxima da outra, fazer todas em seguida, sem voltar para se curar, ou sem usar os itens de cura do inventário, você vai sofrer muito e desnecessariamente. Vai sofrer porque assim, cada batalha que você termina, você sai com menos da metade da vida dos personagens, e sem nenhuma finta restante. Então enfrentar essas batalhas em sequência é osso. Outra coisa que me surpreendeu nesse jogo foi a trilha sonora dele. Em muitos jogos medievais, o compositor tenta emular a música da época onde o jogo se passa. Esse tipo de trilha eu até gosto, mas o Elfdeck é diferente. Ele usa a trilha sonora com aspecto sonoro moderno para criar uma sensação naquele mundo medieval do jogo, e fica muito bom. Sinceramente, não lembro de um jogo com um conceito assim na trilha sonora. Tem até umas partes onde toca meio que um jazz ali, sabe, num bagulho medieval. Fica sensacional, cara, realmente é uma ótima ideia dos caras. A história do jogo, como eu já disse, se passa no século XV na Eslováquia. E o jogo tem uma temática católica. Então você sempre está lidando com situações desse ponto de vista. E é bem feito, não é chato nem nada. Ele também traz uma base histórica do conflito entre católicos e husitas. Ele não explora muito isso, apenas deixa como plano de fundo ali, com você lutando contra alguns husitas. Mas assim, é bem coisa assim, não tem nada muito histórico não, tá? Tirando a questão do conflito. Eu acho meio desperdício isso, porque embora eu não tenha estudado esse assunto mais do que 10 minutos, me parece um conflito interessante. Sabe, todo aquele conflito entre um grupo tentando mudar algo e todas as consequências disso. Porque assim, na questão dos católicos, o jogo até explora bem. Mostra todos os lados, o bom, o ruim, o neutro, os idiotas do grupo, e mostra como várias pessoas reagem a situações diversas que acontecem durante o jogo. O jogo faz isso, de mostrar a profundidade de um grupo até com os outros grupos que são bem piores moralmente que os husitas. Mas os husitas ficam somente como maus, sem nenhuma exploração do porquê eles fazem o que fazem, ou se tem alguma divergência dentro do grupo dos husitas. É como se os monstros do jogo tivessem mais humanidade a ser explorada do que os husitas. Então, narrativamente, eu acho que esse é o único erro do jogo.
Mas falando da história principal, ela é bem legal. Traz personagens legais, até engraçados em alguns momentos. E são esses personagens bem feitos que dão um sabor para a história do jogo. Porque ele é bem normal, não é ruim, mas não é nada que vai explodir sua cabeça não. Embora ele tenha reviravoltas bem legais. As missões secundárias também são bem feitas e muito bem integradas à história principal. Outra coisa que quero falar é como o jogo é bem projetado. O mapa do jogo é pequeno, com relativamente poucos locais. E o jogo faz você ir e voltar várias vezes por esses locais. Mas o jogo usa esses locais tão bem, seja mecanicamente ou narrativamente, que você não sente que isso está sendo feito por falta de orçamento ou para enganar o jogador. Você sente realmente que está sendo feito porque foi muito bem projetado. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, conseguir meio que renovar o jogo e manter o jogador animado jogando, mesmo fazendo ele passar pelo mesmo local várias vezes. Eu gostei demais do Felf Deck, ele é muito viciante. Eu terminei ele com 6 horas de jogo e assim, cara, cabe a mais. Mas ainda bem que o jogo acaba bem, sem esticar o tempo dele de maneira burra. Ele também roda em qualquer PC batata. Pra você ter ideia, meu PC não roda Half-Life 1 em 30 FPS e rodou o Felf Deck. Então roda em qualquer PC mesmo. E ele tá baratinho na Steam, tá menos de R$40. E assim, eu recomendo ele pra você jogar quando estiver tranquilo. Quiser jogar algo leve, de boa, que seja curto e tranquilo. Aí você joga ele. Sabe aquela fadiga depois de zerar um RPG gigante? Daí você vai lá, quer jogar algo mais tranquilo, mais curto? Então, Felf Deck é para essas horas. Então dê uma olhada no jogo, porque ele é bem legal. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem com Cristo sempre e até a próxima.